Ei, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos à segunda parte deste vídeo, que é o relato do meu primeiro trimestre de gestação. E eu prometi para vocês que eu ia focar, tô até com a minha colinha aqui, minhas anotações, que eu ia focar principalmente no aspecto mais emocional, né? Que a gente consegue achar sobre sintomas aí em qualquer canal. Eu vou contar um pouco assim do que eu senti, tô sentindo ainda, que eu ainda estou no primeiro trimestre, eu saio daqui 2 semaninhas. Glória a Deus, tomara que o glow up venha. Eu quero focar mais nesse aspecto, sabe? Emocional, quero ser vulnerável com vocês e abrir um espaço pra gente conversar. No vídeo anterior eu contei sobre a descoberta da gravidez e como, apesar de estar numa fase onde a gente tinha conversado sobre começar a tentar, não imaginava que fosse acontecer tão rápido, ainda assim foi uma super surpresa, justamente por isso. Não temos nada pronto ou preparado, né? E eu creio que essa é a realidade da maioria dos casais. Talvez uma grande parte dos casais não tem tudo preparado e a vida milimetricamente organizada para receber filhos, né? Então, tá tudo bem, não é nada normal isso pra gente, nós estamos nos ajustando. E como que tá sendo desde a minha descoberta, né? Que foi dia 1º de julho desse ano, hoje nós estamos no dia 13 de agosto e nesse um mês parece que uma eternidade de coisas aconteceram, gente, porque simplesmente num dia você está vivendo para você, você não tem uma outra vida ali, no outro dia você descobriu, quer dizer, você não sabe que tem uma outra vida ali, de repente no outro dia você descobriu que tem uma outra vida dentro de você e tudo muda. E foi tão automático que eu comecei a comer pensando nessa outra vida, nesse neném. Eu comecei a andar pensando nesse neném. Tudo que eu ia fazer, vem aquele pensamento, eu posso fazer, eu não posso fazer. A gente vira mãe imediatamente, de um dia para o outro. Assim que eu soube que estava grávida, isso é um fato muito importante da minha história. Para quem me acompanha no Instagram também sabe que eu estava fazendo tratamento para o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, que é um estado onde as preocupações e a ansiedade ela está num nível muito elevado, que leva à sobrecarga, à fadiga. E eu comecei um tratamento medicamentoso, estava há 4 meses tomando medicação e eu estava estabilizando ali, me sentindo mais feliz para trabalhar. De repente descobri a gravidez, cortei de vez a medicação. Eu estava também no tratamento para o TDAH, tinha acabado de começar, comprei várias cartelas do meu remédio, tanto de ansiedade como do TDAH. E eu tive que parar todos, porque eram todos contraindicados para gravidez. Aí eu passei os próximos dias tonta, com a visão turva, que foram sintomas de arrancar o remédio ao invés de fazer o desmame. Eu estava tomando venlafaxina para ansiedade. De repente, grávida, mãe, gravidez, gestação. Além dos hormônios da própria gestação, meus sintomas começaram mais ou menos na 5ª semana, que foi quando eu descobri. Que eu descobri por causa dos sintomas com 1 dia de atraso da menstruação apenas. Comecei a sentir muito gases. Gente, esse é um dos sintomas que mais me assombra, é engraçado, né? Mas assim, eu já acordei de madrugada com dor de gases, achando que estava acontecendo alguma coisa mais séria, e era aquelas pontadas de gases mesmo, que era só soltar pum, que resolvia. Azia, diarreia também tive, enjoo, o bendito enjoo, né, que todo mundo morre de medo de vomitar na gravidez, eu tive muito. E ainda estou, mas agora eu tô bem melhor do que eu tava no mês de julho, assim, tá melhorando a cada dia que passa. Eu não cheguei a vomitar nenhuma vez, graças a Deus. Eu não tive aquela fadiga, assim, de dormir muito. Eu tive alguns dias específicos onde eu deitava no colo do Samir no sofá e dormia de 3 da tarde até 7 horas da noite. Só que o desconforto mesmo gastrointestinal, todos esses sintomas que eu citei pra vocês, eles são muito incômodos. Então dá aquele desânimo, poxa, você quer comer, mas não tá conseguindo. Você quer trabalhar, mas não tá conseguindo ser produtiva porque tá ali enjoada, passando mal. Eu tive a primeira ultrassom, que foi a intravaginal, para poder ver o bebê no comecinho, precisa ser essa, pela barriga ainda não dá. Passei a primeira consulta com a médica, encontrei uma médica que eu gostei muito dela. Se tivesse condições, pagaria para ela fazer meu parto, mas por enquanto a gente vai ter que fazer pelo plano de saúde mesmo, com um médico plantonista, né, que estiver no hospital no dia do meu parto. Quero tentar normal, deixa isso aí para eu conversar com vocês mais pra frente. Uma coisa que eu me percebi fazendo é me cobrando muito nesse início, logo de cara, pra estar super feliz, super conectada
com um bebê, super me sentindo mãe. E uma culpa por não estar sentindo todas essas coisas apareceu. Parecia que era muita coisa para assimilar em pouco tempo e que emocionalmente eu não estava conseguindo acompanhar. Uma coisa que interfere muito nisso é a parte de ter que contar para os parentes, né? A parte de compartilhar com os parentes, que é super gostosa, de contar para os amigos, mas que ao mesmo tempo você ainda está assimilando aquela notícia. Eu queria contar para minha família, eu estava super ansiosa para contar para todo mundo, para os meus amigos, mas eu ainda estava assimilando tudo aquilo. Então, às vezes eu me sentia meio falsa, assim, tipo, eu tô festejando, mas eu tô cagando de medo por dentro. Vários questionamentos e tal, e aquela pressão dentro de mim. Provavelmente quem viu as revelações ali no Instagram, que viu os recortes, a descoberta, que viu que eu fiquei emocionada, ou que viu a revelação, a gente descobrindo que era menino, não sabe que apesar de estar muito feliz e surpresa e animada, eu também estava com muito medo, muito angustiada, sabe? Acordando 6 horas da manhã ali com fome, e aí eu começava a pensar às 6 horas da manhã em tudo que viria pela frente, aquele medo do desconhecido. Então, eu sou uma pessoa muito vulnerável a qualquer coisa que envolva saúde física. Então, hospital, tudo isso mexe muito comigo, eu tenho muito medo de adoecer. Eu venho de uma família onde minha mãe também tem essa mesma vulnerabilidade à doença. A gravidez também mexeu muito com muitos dos meus medos, porque é um neném crescendo dentro de mim, o meu corpo é algo completamente novo. Então eu estava tentando assimilar tudo isso e me sentindo culpada por não estar sentindo as coisas que eu achava que deveria estar sentindo. Eu até brinquei lá no Instagram, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa? Não é possível. Tem muitos relatos porque de amigas e pessoas perto de mim, porque eu procuro muito ser vulnerável também. Não guardo os meus medos pra mim, não. Eu levo para minhas amigas e sou consolada por elas, isso é muito bom. Acaba que, como você tem uma outra vida para cuidar, não é mais a sua, tudo que você faz ou deixa de fazer, ou você tem uma cobrança extra, parece, sabe? Então, uma das culpas que eu senti muito forte foi uma culpa em um determinado momento por estar mais com medo do que feliz. É uma vulnerabilidade minha, né? Às vezes eu acordava de manhã, lembrava do bebezinho ali, ficava feliz, colocava a mão na barriga, mas de repente vinha aquele medo de tudo o que eu vou ter que passar daqui pra frente, e aí vem a culpa por estar com medo, que piora tudo. E aí, o que eu comecei a fazer? Levar isso pra Jesus. Então teve um dia que eu me deitei na cama e eu comecei, Jesus, eu estou com medo disso, disso, disso. O Senhor sabe que é a minha fragilidade, que é a minha vulnerabilidade. Não quer dizer que eu não queira meu filho. Uma vez eu fiz isso também, olha só, uma outra culpa que eu estava sentindo, que foi, eu sentia que era menino desde o início. Isso aqui é uma coisa legal para compartilhar com vocês. Eu sentia que era menino desde o início. Ainda assim tinha aquela pontinha de, eu queria tanto ser mãe de uma menininha, porque desde criança eu sempre me vi como uma mãe, como mãe de uma menininha. Então se vier uma menininha, apesar de estar sentindo que é menina, eu vou ficar muito surpresa e muito feliz. E de repente, quando eu descobri que era menino, fiquei super feliz e assim, aquela alegria de também o nosso palpite, a gente acertou, era o que a gente imaginava. Só que no outro dia, eu tive uma crise de choro. Vou saber ser mãe de menino, eu nunca fui menino, eu não sei como que é. E aí aquele chororô e o Sami só ali me ouvindo, oh meu Deus, ouvindo o meu desabafo. Eu comecei a me sentir culpada por não estar 100% feliz, por sentir aquele medo, aquela insegurança de não ser suficiente, de não conseguir criar bem um menininho, apesar de serem medos totalmente futuros e coisas que não estão sob o meu controle, coisas que eu posso me preparar para ser. Naquele momento aquilo doeu meu coração. E aí eu levei isso para Jesus. Então eu falei, Jesus, eu não trocaria meu filho, eu não queria trocar o meu filho por uma menininha, nem se eu pudesse, sabe? Mas eu me sinto culpada por não estar sentindo total empolgação. Então me ajuda a desfrutar disso, que esses medos não tomem conta da minha visão, assim, sabe? E comecei a orar sobre isso, e isso aliviou muito meu coração. E isso é o que mais tem me ajudado nesse processo, não mascarar os meus medos, gente, porque todos nós temos pensamentos que nós julgamos horríveis, todos nós temos medos e dúvidas, alguns mais do que outros, mas nós temos mascarar isso para Deus
E eu percebo que a gente tem muita superstição às vezes, tá? Conversando com outras amigas e olhando pra minha história, tipo assim, eu tenho medo do meu filho ter alguma deficiência. Coisa que pouca gente revela, né? Mas eu costumo conversar com as minhas amigas e ser aberta sobre esses medos, essas questões. Com a minha mãe converso bastante. E aí você fica assim, mas se você ficar com medo disso, nem fala, porque é aí que Deus vê e a gente tem uma visão de Deus. Eu não sei se vocês pensam assim, talvez para você que tá me ouvindo seja meio absurdo, mas eu já ouvi isso. Já vi pessoas que pensam assim, com uma visão de Deus muito distorcida, como se Deus fosse mudar aquilo que ele vai dar ou não para nós, com base no nosso erro, no nosso pecado ou num pensamento que a gente teve. Isso é superstição. Isso não é evangelho. Eu tenho vencido essas superstições no meu coração, que são muito erradas e uma visão distorcida de Deus, e sido vulnerável. Então, eu não tenho medo de falar do meu medo para o Senhor, não tenho medo de orar por isso, e eu não creio que ele vai mudar a vontade dele porque eu tive um pensamento X ou um pensamento Y. Porque se o Senhor tiver um filho para mim, portador de alguma deficiência, ele, por algum motivo, vai ter me escolhido para aquilo e me enviou essa criança. E a vontade dele é essa e ponto, acabou. Né? Não foi porque eu fiz alguma coisa de errado. Então a gente tem uma visão muito distorcida de Deus que atrapalha a gente de ser vulnerável, porque a gente fica escondendo pensamentos e escondendo vulnerabilidade e isso não faz bem. Outra coisa que aconteceu muito comigo, quero até ouvir vocês nos comentários, foi não me sentir conectada imediatamente. Então eu esperava que eu fosse ser aquela pessoa que, virei mãe, meu Deus, meu filhinho e tal. Aquela conexão imediata, mas não foi imediato e ainda estou no processo de me conectar mais com o meu filho, é o Aleph, chamar pelo nomezinho, mas ainda é diferente para mim. Uma amiga, uma prima minha que engravidou um pouco antes de mim também, que conversou comigo e elas falaram, né, sobre isso, de que à medida que eu fosse fazendo os exames e fosse vendo mais o meu bebê, ouvindo mais o coraçãozinho, eu iria me conectar, que isso iria acontecer, mas que era super normal. E se eu parasse, se eu fosse aconselhar uma outra pessoa passando por isso, com certeza eu falaria com ela que é normal. Mas na hora que é a nossa vez, aquela cobrança soa muito alto, né? E de repente eu parei e pensei, quando eu conversei com elas, assim, eu falei, poxa, eu só ouvi o coraçãozinho uma vez. Calma, calma, mulher. É só o comecinho. Tipo, é só o primeiro mês, você acabou de descobrir. Então eu comecei a entender que era recente, que estava tudo bem. E aí, nesse processo, continuei conversando com a minha barriga, mesmo sendo estranho, continuo falando, meu filho, a gente chama de firo, né? Que era uma coisa que a gente tinha antes de eu engravidar, muito antes, falava, meu filho, minha filha, a gente falava, brincava. E a gente também chama ele de Fefinho, é o nosso apelido, né? O nome dele é Aleph, a gente chama ele de Fefinho. Cadê o Fefinho e tal? Aí essa me conversa já. Minha barriga deve começar a aparecer nas próximas semanas, pelo que eu estou acompanhando o meu aplicativo também. Então, mesmo assim, continuei conversando com Jesus, continuei conversando com as minhas amigas, continuei falando com a barriga, continuei indo, caminhando, sabe? Mesmo sem que minhas emoções estivessem 100% coerentes ali com o que eu acho que elas deveriam estar. Fui aprendendo a acolher isso no processo, a normalizar também. Eu lembro de um pensamento que me perturbou muito, que foi acordar de manhã, às vezes, algumas vezes isso aconteceu, e pensar por uns minutinhos assim, como seria se eu não tivesse grávida mais? Como se fosse tirar de mim todo o medo, todas as coisas que eu tô sentindo, eu não ia precisar passar pelo parto. E, gente, aqui foi um sentimento que me incomodou, foi um pensamento que me incomodou muito, me perturbou assim no meu coração. E eu aprendi a lidar com os meus pensamentos, dando a importância que eles precisam, nem mais nem menos. Isso é uma coisa que pode servir para vocês, mas vem um pensamento indesejado, isso aconteceu comigo, e Deus, isso não significa que eu não quero o meu filho. Significa que eu tô com medo. É a minha mente e eu aqui encontrando formas de ver como seria estar livre desses pesos, porque tem pesos, tem lutas, tem dificuldades. E é aquilo passar pela minha cabeça e eu levar aquilo para Jesus. Eu sabe que eu tô com medo, não posso esconder isso. Medo do parto, medo da amamentação, medo de várias coisas, vários receios, de vários desafios. Eu me sinto muito frágil, sabe, para enfrentar as coisas. Eu sei que eu dou conta. Eu sei que na maioria das vezes eu dou conta das coisas, então isso é importante de lembrar.
o ponto que eu quero chegar com vocês é que são pensamentos que acontecem com todo mundo. A gente chama de pensamentos intrusivos, né? Coisas que a gente não queria pensar, que a gente condena. Só que quando o pensamento vem, a gente olha para aquele pensamento, julga, recrimina e, meu Deus, não posso pensar, não posso pensar, não posso pensar, tem um efeito contrário. Aquele pensamento, ele ganha mais importância do que ele realmente tem. A gente trata ele como se fosse uma verdade que a gente não pode deixar aparecer e dá mais potência para ele fica mais tempo ali. Mas eu aprendi a normalizar os meus pensamentos intrusivos, por mais desagradáveis que sejam, e ser sincera com Deus. Lidar dessa forma me fortalece e faz com que eu não fixe naquele pensamento. Sabe por quê? Porque não é uma verdade absoluta, não é um desejo do meu coração, é um pensamento, é só um pensamento. Sabe? Ele não é quem eu sou, não é quem eu sou como mãe, como pessoa. Muita expectativa e alegria para arrumar o quartinho, para construir a nossa vida, como vai ser daqui para frente. Mas não deixa de ser novo e assustador. Tudo isso ao mesmo tempo tem sido um presente para nós, sabe? A gente tá crescendo como casal, a gente tá amadurecendo, a gente tá numa fase muito nova e eu tenho certeza que daqui a alguns meses o meu sentimento vai ser completamente diferente do sentimento de agora. Então eu tô aprendendo a passar por essa fase, contando sempre com a ajuda dos meus irmãos em Cristo, das minhas amigas, do meu esposo, principalmente a gente tem conversado muito nessa fase, eu tenho chorado muito com ele, os hormônios da gravidez e não entendo quem fala que pega a raiva do marido porque meu marido passa o dia fora trabalhando e chega o final do dia eu abraço ele, choro e desabafo tudo e quero estar perto dele, isso é muito gostoso também. Me deem força, comentem aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês gostam desse tipo de vídeo. E espero que ser vulnerável com você tenha te ajudado a se acolher melhor, a entender que você não tá sozinho, tá bom? Um beijo e até os próximos capítulos dessa história.